vamos lá. Vamos com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus. Sempre com os nossos pensamentos de gratidão por esse encontro, por essa possibilidade de aprendizado, pedindo para que a espiritualidade, sempre próxima das orientações nesse trabalho, nos permita ficar com as mentes abertas para receber esses ensinamentos e, principalmente, colocá-los na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que eles nos auxiliem, dando força, resignação e tolerância nas nossas provas e expiações, para que consigamos sempre, a cada dia, melhorar um pouquinho e, seguindo nessa jornada evolutiva, nos aproximar cada vez mais de Deus e Jesus. Vamos pedir para a espiritualidade envolver a Yara, que fará a aula do dia de hoje, e que a Cida, que fará as harmonizações. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Sim, seja. Vocês estão vendo a harmonização, meninas? Ainda não. Não. Gente, eu acho que eu estou com problema Não, ainda no não. compartilhamento. Você quer que eu ponha? Porque está aqui no meu. Quero. Tá, Porque ontem também na minha aula eu não consegui compartilhar. Tem alguma coisa acontecendo com o meu compartilhamento que eu tenho que ver. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Isso, agora foi, Lu. Então, agora eu vou mudando, aí você vai me dando os... Os toques. Tá. Ok, então vamos lá, Cida. Cida, pode ir lá? Vamos lá. Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente, que o Pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui uma para ficar bem. Espera aí, gente. O finalzinho eu não vou conseguir ler porque tá pequeno aqui para mim, sabe? Tá, eu leio então para você. Tá. A princípio, você quer ler todo esse parágrafo? Pode ser. Tá. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência, entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Espera aí que travou aqui. É hoje. É hoje. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. Não sei se tem mais um abaixo. Não. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Embaixo eu não consigo ver.
te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Aí Ok. finalizou. Que lindíssimo, hein, gente? Porque, assim, dói açoitar e corrigir, né? Mas, assim como é com os nossos filhos, quem os tem sabe bem, os pais sábios e os pais que cumprem da melhor maneira a sua missão para com os filhos são aqueles que repreendem, aqueles que corrigem, aqueles que orientam, né? E aqui fala claramente que quanto mais o homem é renovado, como esse parágrafo, né, e é convertido, ou seja, quanto mais nós aprendemos como aqui estamos, maior é o nosso desafio e maior é a nossa responsabilidade. E, portanto, mais, né, nos será cobrado, maior será a corrigenda, maior será... a palavra, ela é pesada, né? Paulo, ele tem essa característica, eu gosto demais. Tudo que eu leio de Paulo, depois que eu li Paulo e Estevão, eu fiquei realmente muito Emmanuel, né, que impressionada tem com a figura dele, né? Emmanuel tem essa característica. Emmanuel também É, E é que Paulo fala lá, né, é, da fala. questão dos açoites, né, no seu Sim, evangelho. sim. E essa palavra açoite, ela é dura, mas é uma verdade, porque aqui nessa vida, quantos de nós estamos sendo açoitados pela misericórdia de Deus? E muitas vezes a gente não compreende, muitas vezes a gente até fica chateado, às vezes a gente até fala, né, para Deus, poxa, né, eu sou teu filho, eu sou a filha, caramba, mas a gente às vezes só vai descobrir lá na frente o quanto foi paternal, o quanto foi amoroso a corrigenda do Pai, né, de Jesus, de Deus, enfim, muito bonito. É isso Isso mesmo. mesmo. Eu fiz umas pontuações também, né? Tirando algumas palavras do próprio texto. Então, ele coloca que a compreensão da corrigenda, né? Então, primeiro a gente tem que compreender que a gente não veio aqui de férias, né? Que a gente veio aqui para evoluir. E aí, se a gente não veio de férias, a gente sabe que vai ter as nossas dificuldades, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Mas que o amor de Deus é a máxima capacidade, né? Então, ou seja, a gente está aqui nessa escola, né, por possibilidade que ele nos deu, né? Então, a mesma coisa, a Cida falou dos filhos, né? A gente coloca os filhos, procura colocar eles no bom lugar para estudar, tal, porque a gente quer que ele dê o melhor, né? Ou seja, eu te dou a possibilidade, mas ele tem que se virar, ele tem que aproveitar a possibilidade, né? Mesma coisa a gente, né? Ele nos deu essa vinda para cá, essa encarnação, para a gente poder aproveitar com sabedoria, né? E além da sabedoria, a aceitação das provas, né? Ou seja, e a gente não esquecer de que essas provas, eu acho que assim, podendo falar de nós, né? Enquanto nós alunos estamos aqui, nós escolhemos, né? Nós não viemos de uma maneira compulsória. Então, nós viemos porque a gente escolheu essas provas, achando que a gente ia dar conta, né? Então, se a gente achou lá no plano espiritual que a gente ia dar conta, a gente vai dar conta, né? E principalmente a compreensão da luta. Então eu sei que eu tenho Gente, fechem os microfones de vocês, por favor. Obrigada. Então, a gente Desculpa, sabe que, Lu. imagine, a gente sabe que tem as nossas provas e expiações, e tem que saber que a gente vai dar conta, porque nós mesmos nos colocamos nessa situação, né? Mas que o espírito consciente esforça-se e luta, né? Então, se a gente tem consciência dessa situação que nós nos encontramos, a gente vai para cima, né? E o trabalho incessante para a evolução. Então, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, tem que melhorar, para a gente poder evoluir. E, principalmente, que é a compreensão do amor da educação divina. Então, essa escola é a educação divina que Deus nos deu para a gente poder evoluir. Então, saibamos ser inteligentes, né? Ter inteligência emocional para poder aproveitar essa grande oportunidade, né? Então, as minhas observações são essas. Mais alguém?
Então, amiga, Vamos lá. Falando só sobre açoites, né? Que, como a Cida falou, é uma palavra pesada, mas né, o sentido de açoites, na verdade, é corrigenda, né? É orientação mais severa, né? Porque às vezes os pais precisam ser mais severos com os filhos, né? Eles estão vendo que você tem tudo para ir para o melhor caminho, mas está escolhendo um outro caminho que vai te fazer mais mal do que bem. Então, é uma corrigenda amorosa, sempre uma corrigenda amorosa. E a gente escolheu as nossas tarefas, escolheu sim, e sabe que se elas estão conosco é porque nós podemos aguentar. Então, não adianta reclamar, não, não estamos aqui de férias. Luzia tem toda a razão, né? posso É seguir? por aí. Pode seguir. Então, vamos lá. O inferno. Nós estamos dando sequência ao estudo do livro Céu e Inferno, e hoje a gente vai estudar o inferno e o purgatório. Intuição das penas futuras. Da mesma forma que a compreensão do céu dependia do conhecimento e desenvolvimento da ciência, o inferno também não foge à regra. Pode passá-lo. Pode passar. Obrigada. Não, pulou uma. Ué, não era aquela mesmo. Tá bom. Então vamos lá. Os povos guerreiros acreditavam na felicidade, atrelando-as à bravura. Os caçadores na abundância da caça. Os sensuais aos prazeres da voluptuosidade. Mais ligados à matéria, imaginou que deveria comer ou beber no outro mundo de forma melhor e servindo de coisa melhor. Pode passar, Lu, que aí eu faço um gancho só. Aí, que ele dá uma travada, Ah. coisa, pronto. Mais tarde, as crenças foram misturando a materialidade com a espiritualidade, desenvolvendo-se os conceitos de bem-aventurança contemplativa e de inferno de torturas físicas. Este inferno é o reflexo das maldades humanas, mas em maior proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontrou na Terra. O que a gente está querendo dizer até aqui é que a gente se apega à ideia do que vai encontrar depois da morte de acordo com aquilo que a gente conhece. Daquilo que a gente conhece aqui na matéria, que a gente não lembra o que a gente viveu no plano espiritual. Então, se a gente vive num lugar e a gente tem a intuição de que as coisas serão boas ou ruins, de acordo com aquilo que eu fizer, isso significa que eu vou ter melhores alimentos, melhores lugares, se eu for bonzinho. E se eu for um menino mau, eu vou arder no mármore do inferno, que é o caso da Sônia e eu, né? Mas, enfim. Então, esses suplícios são sempre baseados naquilo que se conhece, desde aquela época, tá, gente? Pode passar, Lu. Regiões de clima quente, imaginou-se o inferno de fogo, e nas regiões boreais o inferno era de gelo. O inferno era, portanto, de penalidades materiais, e com pequenas diferenças, ele é semelhante em todas as religiões. Pode ir. Bom, aí a gente tem a primeira versão do inferno, que nos traz o seguinte: desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e as recompensas são reflexos dos instintos que nele predominavam. Então, é sempre dentro daquilo que o homem conhecia, dentro daquilo que ele sabia que existia. Na mitologia grega, após a vitória do Olimpo sobre os titãs, foi feita a partilha do universo entre 3 irmãos, filhos de Cronos e de Reia. A Zeus coube o céu, a Poseidon, Netuno, o mar, a Hades, Plutão, o mundo subterrâneo, os infernos ou o Tártaro.
No Egito, por exemplo, no túmulo de Ramsés VI, em Tebas, os infernos eram simbolizados por cavernas repletas de almas danadas. Mas nem todos os mortos eram vítimas de Hades. Eleitos heróis, sábios, iniciados, todos eles conheciam outras moradas, que não eram os infernos tenebrosos. Eram ilhas venturosas, campos elíseos, onde a luz e a felicidade lhes eram prodigalizadas. Na tradição cristã, a conjunção luz-trevas simboliza os dois opostos, o céu e o inferno, o bem e o mal. Nesse sentido, o céu é o lugar para onde vão as almas dos justos gozar as bem-aventuranças no paraíso. O inferno é o lugar para onde vão as almas dos que morreram em pecado mortal. Lá os esperam as mais trágicas dores, tonéis ferventes, tridentes, um sofrimento eterno. Aí eu pergunto para vocês, se nós lemos na harmonização que nosso Pai é misericordioso, Ele é justo, Ele nos ama, vocês acham que Ele ia querer que nós tivéssemos um sofrimento eterno? Que os filhos fossem colocados em caldeiras ferventes, com tridentes os cutucando? Não. Com certeza não. Não. Qual foi a solução que Ele deu para a gente recuperar os pecados que a gente comete? A reencarnação. Reencarnação. Isso mesmo. A reencarnação. Então, se Ele nos permite voltar e fazer tudo melhor, esse é o açoite, essa é a nossa grande oportunidade. Então, Ele não ia permitir que nós vivêssemos num inferno eterno. Outra coisa importante da gente pensar, a igreja, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ela fazia disso um comércio, né? Então, vamos rezar, vamos mandar fazer missa, vamos fazer o que for possível para ajudar esse nosso parente, esse ente querido que partiu, né? E isso virou um comércio e também virou uma forma de dominar as pessoas daquela época. Por quê? Nem todos tinham o conhecimento que os maiores tinham, né? As grandes autoridades da igreja, os grandes sacerdotes, os grandes médicos, todos tinham o conhecimento da espiritualidade, mas usavam isso para dominar as pessoas da época. Pode passar, Luna. O quadro do inferno pagão. O inferno pagão é esse de fogo que a gente está vendo aí, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. E nós mesmos vivemos dizendo, gente, a minha vida está um inferno, né? O que será que a gente quer dizer com isso? O inferno, lugar invisível, eternamente sem saída, designa as riquezas subterrâneas da terra, entre as quais se encontra o império dos mortos. Na simbologia, entretanto, o subterrâneo é o local das ricas jazidas, o lugar das metamorfoses, das passagens da morte à vida, da germinação. Pode passá-lo. Bom, antes da gente seguir para mostrar algumas das imagens que foram criadas pelos pagãos, né? O que isso tudo quer dizer? A gente foi crescendo, ouvindo e vem vindo desde a época de Jesus todas essas informações meio truncadas, que a gente está percebendo hoje que são sem sentido nenhum. Não é possível que haja um lugar de penas eternas como ninguém é perdoado e vai viver no paraíso. Todos nós temos contas a acertar. Todos nós precisamos de ajuda. É claro que quanto mais nós nos melhoramos, mais próximos a Deus vamos ficar. Então, vamos seguindo para a gente poder ir pegando esse ganchinho. O inferno dos pagãos, eles traziam para a gente um exemplo, tá? Eu trouxe só 3, tá, gente? A expressão tonel das Danaídes.
que passou a significar figuradamente o esforço infindável, porque nunca termina, o trabalho feito repetidamente sem que nunca apresente um resultado proveitoso. Assim são as manias, obsessões patológicas que causam sofrimento e significativa queda do rendimento pessoal e perda de tempo. Atos continuamente repetidos que se tornam rituais, muitas vezes têm a finalidade de prevenir ou aliviar a tensão causada pelos pensamentos obsessivos. As compulsões normalmente ocorrem em função das obsessões e são gestos, rituais ou ações sempre iguais, repetitivas e também incontroláveis. Muitas pessoas tentam evitar esses rituais, mas se sentem muito angustiadas, muito tensas, e o sofrimento é grande. Por isso, sempre cedem às compulsões. Porém, ao livrar-se das manias, há um melhor rendimento pessoal e aproveita-se melhor o tempo e o dinheiro. O que representa para a gente o tonel das Danaídes? Representa os esforços pouco produtivos que a gente despende ao longo da nossa vida. A gente, às vezes, por insegurança, quer se manter numa determinada coisa e quer que aquela coisa perdure. Isso acaba virando uma obsessão, acaba atingindo o nosso físico, né? Já era uma representatividade naquela época, só que não se sabia explicar. Então, se explicava da forma que era mais conveniente para dominar as pessoas. Pode ir. A roda de Ixion, outra roda de tortura. Ó. O mito de Ixion retrata os desejos incontrolados, o orgulho desmedido e a reincidência dos erros. Ixion representa a pessoa que não conhece a si mesma, não percebe o poder de sua força e nem sua sombra. Não valoriza o que conquista, não ama os que a rodeiam, não é capaz de avaliar o que pode ganhar ou perder devido à sua postura e não aprende com os próprios erros. Presa em seu orgulho, confiante de sua onipotência e narcisismo, a pessoa não consegue desenvolver as qualidades de respeito, gratidão e amor que precisam do amadurecimento consciente. Para essa pessoa, nunca é suficiente o que possui e vivencia, a inveja destruidora que ocupa o lugar da gratidão. É uma pessoa que não ama, apenas deseja e disputa o amor de outras pessoas como prêmios. Será que Deus faria isso com a gente? Botaria a gente para encher um recipiente que nunca ficaria cheio ou nos amarraria numa roda de tortura? Será que Deus faria isso? O rochedo de Sísifo. Todos conhecem a história de Sísifo, que nos transporta a ideia de eterno recomeço do nosso dia a dia. Chegado ao topo da montanha, a pedra volta a rebolar e Sísifo começa tudo de novo. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar para sempre uma grande pedra de mármore com suas mãos, até o cume de uma montanha. Mas sempre que estava quase a alcançar o topo, a pedra rolava novamente pela montanha abaixo, até o ponto de partida por meio de uma força irresistível. Por esse motivo, a tarefa que envolve esforços inúteis passou a ser chamada de trabalho de Sísifo. Muito bem. Olha as imagens, as figuras que eram usadas para aterrorizar as pessoas. Elas seriam submetidas a esses castigos, isso no inferno dos pagãos, né? Pode passar. Os cristãos, que são muito melhores do que os pagãos, né, conseguiram exagerar este inferno de suplícios individuais. Imagina, vocês acham que eles iam querer brilhar menos, ter menos purpurina? Claro que não, né? Tem por toda parte caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos erguem para ver as contorções dos condenados. Ou seja, Deus não tem piedade. Vocês acham que isso é possível? Não. Né? O inferno. Nem em sonho. Nem em sonho, nem em sonho. Olha como é que caminhava naquela época a dominação do povo. A gente fala que hoje isso acontece, olha para trás e veja como era feito isso, né? O inferno é um lugar subterrâneo para onde vão as almas dos mortos.
Não ficou somente na mitologia, invadiu várias religiões desde a antiguidade até os nossos dias. Fazemos ainda uso desse conceito para expressar as mais diversas situações do nosso dia a dia. Pode passar, Lu. E aqui um absurdo ainda maior. Imagina vocês que para os limbos iam as crianças que desencarnavam. Aula, viu? Nada para você assistir, Rosa, né? desliga o som aí, Rosa. Tá ligado no Rosa, Desliga o som, Rosa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, peraí. Isso. As crianças que desencarnam em tenra idade não tiveram tempo de praticar o mal. Assim, elas não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, também não tiveram tempo de praticar o bem. Então, portanto, não teriam direito de irem direto para a felicidade suprema. Então, para onde elas iam? Para os limbos. Olha que imagem mais linda, né? A saída é serem enviadas para o limbo, que nunca foi perfeitamente definida pela Igreja. Local este em que não sofrem, mas também não gozam da felicidade perfeita, e estariam assim condenados a nunca serem felizes, um suplício eterno e merecido. Outra ideia bárbara que Deus jamais permitiria, jamais. O mesmo ocorre com os que não foram batizados, os selvagens, ou os que não seguem a doutrina. Pecam pela ignorância, sem culpa e nem mérito. Gente, isso é inconcebível, né? Mas era o que acontecia. Essa era a ideia praticada pelas pessoas na época, que transformaram o que Jesus nos trouxe de ensinamento e de vida nessas barbaridades que a gente está mostrando para vocês. Pode passar. Essas ideias não foram combatidas por Jesus, mas, para não sancionar sua autoridade, absteve-se, limitando-se a falar da bem-aventurança e dos castigos que esperam os culpados, e deixou que o tempo retificasse essas ideias errôneas. Do conceito de céu no alto e de inferno embaixo, as pessoas foram levadas a admitir que só existiam para as almas a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. Por que será que Jesus fez isso? Pode passar, Lu. Por quê? Porque ele não teria como fazer as pessoas entenderem sobre a vida futura, sobre a reencarnação. Ele seria tido como feiticeiro, como eram tidas as pessoas na época, né? Ele seria tido como uma pessoa louca, insana, né? E aí, então, foi criado o purgatório. Veja só que coisa interessante. Adjetivo de purgatório, que purga, limpa, purifica, purificatório, expiatório. Expiatório. Na teologia, é o lugar onde as almas dos que cometem pecados leves acabam de purgar as suas faltas antes de ir para o paraíso. Pode ir, Lu. Posteriormente, surgiu o conceito de purgatório, estância intermediária de passagem à região dos bem-aventurados. Ela é intermediária e passageira. Como só há duas opções, eleitos ou condenados, não podem haver graus. Havendo graus, há progresso para se atingir a região dos bem-aventurados. Como é que Jesus ia explicar isso para as pessoas naquela época? Se há progresso, não pode haver sorte definitiva e nem desgraça definitiva. Jesus, então, diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, deixando entender que nós poderíamos ir para qualquer outro lugar, né? Para um outro lugar, se fosse necessário. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório. Ele foi admitido pela Igreja em 563 depois de Cristo. É um dogma mais racional e mais conforme à justiça divina de Deus do que o inferno. Estabelece penas menos rigorosas e mais aceitáveis para as faltas de mediana gravidade. Sem o purgatório, há somente duas alternativas: felicidade absoluta, que nem todos mereceriam, ou suplício eterno, pelo qual, igualmente, os pequenos delituosos sofreriam os mesmos suplícios dos perversos. Ainda assim,
O purgatório, por falta de referência, é o melhor local de pagamento de penitência. Ainda mantém a ideia do inferno apenas mais atenuado. Pode passar, Lu. As almas não podem sair do purgatório por mérito ou conta própria. Dependem da virtude das preces que fazem por eles ou mandam fazê-las. Olha a missa aí. Olha a missa aí. Para eles saírem dessa pena que eles estão pagando, só as preces. Como consequência, tornou-se boa fonte de renda, melhor ainda do que o inferno, né? Seu lugar nunca foi determinado nem definidas claramente as penas impostas, nem podiam, e somente a revelação da pluralidade das existências é que viria a explicar as misérias da vida terrena. Se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria que sofrer consequências. Agora vamos pensar no purgatório na visão espírita. O purgatório foi o que mais chegou perto do que a gente conhece, né? Então vamos lá. O homem sóbrio e moderado não se faz presa das doenças provocadas pelo excesso. Na maioria das vezes, é infeliz por sua própria culpa. Pela sua imperfeição, comete e cometeu faltas, mesmo antes de vir à Terra, que não pôde reparar, e sofre agora a expiação que o faz aprender e progredir no caminho do bem. Então, aqui nós percebemos a importância da doutrina espírita no nosso esclarecimento. A doutrina espírita veio para tirar todos nós dessa insanidade que a gente trouxe até aqui, né? Algumas lições são rudes, mas tanto mais aproveitáveis pela profunda impressão que possam deixar. Enfrentando com coragem a prova até o fim, receberá o prêmio na vida espiritual. Cada existência é uma oportunidade de adiantamento. Depende de sua vontade subir rapidamente ou estacionar. A cada nova oportunidade Alguém quer falar alguma coisa? Eu que consegui chegar. Boa noite, gente. Boa noite. A cada nova oportunidade de recomeço, a condição é mais penosa, pois a nódoa que não se apagou, acrescentou-se outra. Purgando suas faltas, liberta-se dos mundos de expiação e pode ir para mundos mais felizes e mais tarde gozar a felicidade suprema. Bom, vamos parar aqui um pouquinho, Lu. Assim, o purgatório não é uma ideia vaga ou incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. O purgatório está nos mundos de expiação e a Terra é um deles. O que a doutrina espírita veio explicar para a gente? O que vocês acham? Vocês já estudaram o céu na aula passada? E agora o inferno. Estudaram também o temor da morte. Por que a gente teme morrer? Por causa do desconhecido que a morte muitas vezes significa para nós, né? Não é desconhecido para o espírito, mas para a nossa consciência material é. Sim, perfeito. E o que acontece conosco quando a gente fala em céu e inferno? O que eles nos mostraram ao longo da nossa vida inteira? Que haviam punições e recompensas. Perfeito. Que Deus só seria justo com aqueles que fossem bons. Perfeito. Essa imagem de Deus que a gente tem ainda existe? Não. Agora não mais. Não é possível continuar com essa imagem. Exato, porque ele é o nosso Pai. Um pai não condena filho algum. Por mais difícil que seja para ele ver o sofrimento daquele filho, o sofrimento às vezes é necessário para que aquele filho aprenda, para que aquele filho cresça. Quantas vezes vocês já ouviram alguns pais que denunciam seus filhos, que levam seus filhos para clínicas? Esses pais são ruins? Não.
Não? Fazendo eles, eu acredito que não, estão fazendo eles evoluírem, né, e Aham, aprenderem, exato. cair na realidade, né? Eles Isso. são justos. É isso, Paulo. A gente acha que. E quando a gente vê essas pessoas abandonadas na rua? Essas pessoas na Cracolândia, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Hoje eu já vejo diferente essas pessoas pelo estudo que eu estou tendo, né, na doutrina espírita, eu já vou além. Tá. Eles escolhem para vir assim, não sei, eu já penso diferente, eu já não fico com aquela, já não vejo com dó, com remorso, assim, eu vejo diferente, aí eu fico pensando, entendeu? Mas Entendi. lógico que a gente tem a compaixão, né? Exatamente. A gente sabe que todos nós passamos por aquilo que escolhemos. A Luzia ainda falou isso na harmonização. Todos nós passamos por aquilo que nós escolhemos. Isso. Se estamos passando por essas intempéries, vamos dizer assim, é porque Deus sabe que nós temos condições de aguentar. Porque quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, se não podemos fazer, se não temos condições, a própria espiritualidade diminui a nossa pena, porque sabe que a gente não vai dar conta. Então, quando a gente está fazendo o nosso planejamento reencarnatório, há coisas que são mantidas por nossa vontade, outras muitas vezes não, certo? Então, o que a gente vê é que o purgatório seria a nossa reencarnação. O Aí tem um purgatório livre-arbítrio também, né? Sim, com certeza. O purgatório, por que que ele é a nossa reencarnação? Porque ele nos permite avançar, parar e a nossa vida ser definida por nós mesmos. Então, se a gente vive bem, se a gente atingiu certas coisas positivas, a gente não vai para o céu, porque o céu está dentro de nós. Quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, o céu vai se configurando dentro do nosso coração e da nossa mente. Quanto mais atitudes de bondade, de amor, de caridade, sinceras, quanto mais eu faço a minha prece voltando meus olhos e meus melhores pensamentos, meus melhores sentimentos a Deus, a Jesus, eu estou mais próximo do céu, que na verdade não é um lugar físico, mas é um estado de espírito. Então, a gente vai encontrando a paz de espírito conforme a gente vai entendendo a doutrina espírita, o porquê que a gente precisa reencarnar. Que a justiça, de fato, a justiça divina está na vida futura. Porque é lá que eu vou aprender e é aqui que eu vou pôr em prática. Então, lá é a minha escola, aqui é a minha prática. Aqui é o meu estágio. Tudo bem, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Para mim, tranquilo. Para mim tá ok. Tá ok? Ok. Então, se o céu é isso, como é que o inferno pode ser diferente disso? Deus nos mandaria para um lugar de penas eternas? Não, já chegamos a essa conclusão. Quem nos manda para um lugar de penas difíceis, de torturas e outras coisas? Quem faz isso com a gente? Acho que é nós mesmos, mesmos. né? Nós mesmos. Nós mesmos. O inferno também é um estado de espírito. Eu me coloco no inferno na minha vida. Sou eu que pratico atos que me conduzem a essa sensação. Sou eu que conduzo a minha vida de forma a me afastar de Deus. Então, esses estados de espírito é que fazem com que a gente perceba o bom e o ruim. Mas céu e inferno são ideias, não existem. Foram criados para que a gente fosse punido, para que a gente fosse dominado. Na verdade, eles não existem como lugares físicos. Agora, o purgatório existe, só que ele é diferente do que se pintava, porque eu não fico eternamente lá. E existe uma justificativa para cada coisa que eu passo. Quem queria falar?
Eu posso te perguntar uma coisa? Por favor, claro. Me fala uma coisa, essas pessoas que não têm o entendimento ainda que nós começamos a ter agora com um estudo, que se acham religiosos, que acreditam em Deus e em Jesus, porém são pessoas depressivas que trazem todo aquele mal para ela própria em pensamentos. Como é que ela vai atingida ou do outro lado? Essa é uma pessoa doente, não é, Elaine? Não deixa de ser, né? É uma pessoa doente. Então, ela é tratada como uma pessoa doente, ela precisa de muita ajuda. Se ela desencarna, é isso que você quer saber, se ela Isso, desencarna nesse momento com essas ideias, isso. Mesmo ela acreditando em vai ser, Deus, achando que tem uma fé inabalável, que ela acredita na fé dela, mas, ao mesmo tá? tempo, ela é uma pessoa depressiva, que pensa em Tá, um monte de besteira. tá bom. O que que aconteceu com a Evelina? Ela não teve, não foi para o inferno, mas modo de dizer que nós falamos, né? Mas foi para um local bom se tratar. Isso. A mesma coisa são as pessoas que são usadas, são enganadas, são orientadas de maneira errada. Se ela tem no coração dela a certeza que existe Deus, se ela acredita em Deus, ela vai ser amparada. Se ela não acredita, se ela, além dela mesma, porque, pelo que você está me falando, é uma pessoa que faz maldades para ela mesma. Sim. Então, ela precisa ser amparada, ela precisa de muita ajuda. Ela vai ser levada, vai ser cuidada, e vai depender também do livre-arbítrio dela querer ficar onde ela está sendo socorrida e orientada, ou querer continuar nos hábitos dela. Entendi. É isso que acontece conosco quando nós desencarnamos, qualquer um de nós. Se eu tenho meus hábitos, eu não vou para o lado de lá e viro santo. Sim, claro. Não, Eu mas eu vou para o digo lado de assim, lá, vou lá para o plano espiritual e vou continuar aprendendo. Agora, o Túlio não ofereceu resistência o tempo todo para aprender, para sair da onde ele estava? sim, Porque ele se apegou num sentimento errado. Então, Deus, ele não pune ninguém, somos nós que nos punimos, tanto aqui entendi. quanto no plano espiritual. E todos nós, se pedirmos ajuda de coração, esta ajuda virá, tanto aqui quanto lá. Entendi. Agora, Não sabe, ficaremos. desculpa, Yara, isso que está sendo dito pela Elaine é bem interessante, e eu não sei se eu captei exatamente, viu, Elaine? Qualquer coisa você me corrija, mas eu penso assim, que uma pessoa que às vezes se sente muito religiosa, com uma fé muito grande em Deus, e muitas vezes está, obviamente, até frequentando ou alinhada com alguma religião, seja ela evangélica, católica, nesses conceitos um pouco mais tradicionais, né, como a Luzia e a Yara vem explicando para a gente, eu acredito que ao chegar do lado de lá, óbvio que há todo esse respeito, como a Yara bem falou, e a gente leu nos livros, né? Inclusive nesse último livro, a própria questão da Evelina, o respeito que se tem, mas eu quero um padre, aqui há padres, claro, nós respeitamos, né? Todas as crenças, todas as fés, todas as formas de fé. Existem templos de todas as Templos e tudo religiões no mais. plano espiritual. Mas eu acredito, até dentro dessa linha que a Elaine falou, que o fato da pessoa ter uma fé, ainda que uma fé dentro daquilo que ela pode compreender no mundo carnal, né? Porque não que eu acho que o espiritismo, nós não nos colocamos assim, né, Yara, como o melhor, não é isso? As verdades realmente Isso. pertencem ao Pai, né? Mas que Sim. nos traz um raciocínio diferente, uma visão diferente. E algumas pessoas ainda não têm essa condição de enxergar. Eu acho que do lado de lá já vai ser muito mais fácil pelo fato da pessoa ter a fé, porque aos poucos Exato. ela vai abrindo a Exatamente. mente, né? Vamos usar um outro exemplo? A gente sabe que na religião espírita nós não cultuamos imagens nem divindades, não é? Então, por exemplo, uma pessoa católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, ela faz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida e ela não alcança a graça que esses devotos vão para Aparecida de joelho,
vão lá entregar oferendas, elas não alcançam? Sim. Sim, Por que será que elas alcançam? pela fé. Pela fé. Exatamente. Pela verdade do coração delas. Elas fazem aquilo com verdade. Elas amam a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Então, a espiritualidade vai atendê-las. Vocês vão ler um livro que vocês vão conhecer a prece refratada. Uma criança que havia perdido a mãe reza para a espiritualidade, reza, na verdade, para a mãe vir ajudar a madrasta. Só Nós que a mãe... lemos. Nós já leram? lemos. Só que a mãe era a madrasta, a obsessora da madrasta era a mãe. Foi o livro o penúltimo que nós lemos, né? Entre o céu e essa... a terra. Isso. Então, a mãe era o obsessor. O que a espiritualidade fez? Ela ajudou. E o que eu quero que vocês percebam é que toda vez que tem um pedido sincero, quando a emoção da fé é verdadeira, a espiritualidade vem no nosso amparo, não importa a nossa religião. Não importa. E a própria doutrina espírita nos explica que quando a pessoa está numa determinada religião e ela está se tornando melhor, quantas pessoas deixam as ruas, deixam as drogas porque estão numa determinada igreja? Sim. Se a pessoa está se tornando melhor, é porque ela quer. Ela está usando o livre-arbítrio dela para mudar. A espiritualidade vem no encalço. Se a pessoa não quer, que vocês vão ler outros livros e vão ver isso. Se a pessoa não quer, a espiritualidade vai embora e abandona a pessoa? O que vocês acham? Não. Não. Ela fica quietinha lá do lado, esperando a boa vontade da pessoa. Exatamente. Ela fica esperando que você caia na consciência e peça ajuda. Que você queira ser ajudado. Muitas vezes... Muitas vezes você... Nos livros que a gente lê, que fala né, de umbral e tudo mais, os espíritos de luz ficam aguardando a oportunidade de ajudar aquele espírito e tirar ele de lá, né? E às vezes a ideia é tão fixa que os espíritos estão ali, estão dando a mão e ele não consegue ver. Exatamente. A pessoa não consegue ver. Então, ninguém fica desamparado, viu, Elaine? Ninguém fica. Tá bom. Mesmo que você incorra no erro, muito, 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 o destino de cada um de nós é a perfeição. Então, pode demorar mais tempo para uns, menos tempo para outros, mas todos nós vamos chegar lá. Tudo bem. É por isso que é triste a gente ver as pessoas fazendo com os outros o que eu descrevi para vocês aí antes, né? Que direito que as pessoas tinham de fazer isso com as pessoas que viviam naquela época, de escrever os ensinamentos de Jesus do jeito que eles queriam. Uma das coisas que você disse agora há pouco, e que é feito até hoje na religião católica, seria o batismo, né? E mesmo que criança não pode ficar sem batizar, porque não tem, fica pagando, né? Toda aquela coisa, né? Existe até hoje isso. Né? Existe, exatamente, mas a gente sabe que não é assim. Uhum. Que não seria possível. A gente conhece a bondade e a misericórdia de Deus. A gente conhece os ensinamentos de Deus e de Jesus. Então, a gente sabe que não é assim. Porém, eu não posso chegar para uma pessoa e dizer para ela, isso não serve, isso está errado. Por quê? Se ela está feliz ali, se ela está sendo uma boa pessoa ali, eu estou faltando com a caridade se eu tentar tirar ela daquele caminho. Porque muitas vezes, quando eu tento usar desse artifício com as pessoas para mostrar para elas que o espiritismo é melhor, o que não é verdade, né? Não é verdade. Então, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa entra em desespero e acaba se perdendo. Porque tudo aquilo que ela acreditava, você jogou fora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe Tá que bom? uma ocasião, o meu cunhado teve 2 filhos, e aí a mais novinha começou a ficar muito doente, e aí não conseguia batizar. E aí a mãe falou assim, nossa, eu preciso batizar, não, por causa disso que ela está ficando tanto tempo doente. Então, ela ligava o fato de não estar batizado
com o fato da doença, né? E outra coisa, Isso. às vezes as pessoas que às vezes nem acreditam muito que é necessário o batismo, elas acabam seguindo, às vezes até por pressão da própria família, né? Porque a família é muito católica, então acha que tem que batizar né? Então, deixa eu só explicar é isso outra mesmo. coisa. Às vezes, quando demora para entrar a outra página, é porque eu tive que admitir, às vezes, alguém, então por isso que demora Tá. um pouco, tá? Fica tranquila, Pro. Beleza. Pode seguir, então. Desculpa, Alguém eu quer tô perguntar mais? toda hora, viu? Desculpa. Tá, a internet Oi? tá. Tô pedindo desculpa que eu tô entrando e saindo toda hora, que a internet tá muito ruim aqui hoje. Ah, não tem problema. Não, O mas não tem importante é que você problema está não, Paula. persistindo. Pode É isso deixar. mesmo. Tá? Então, essa imagem de escola e cadeia eu acho muito, muito perfeita para aquilo que a gente está falando. Assim, o orgulhoso sofre as consequências do orgulho da mesma maneira que o egoísta sofre as consequências do egoísmo. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual, em razão dos graus de sua imperfeição. Sofre depois na vida material como meio de reparação. Quando a gente sai da Terra e vai para o plano espiritual, a gente vai se deparar com aquilo que a gente fez, deixou de fazer, fez errado. E aí, a nossa própria consciência é o nosso guia. Somos nós mesmos que somos os nossos juízes. Então, essa ideia da cadeia, somos nós também que fazemos para nós. Por quê? Porque sabemos que precisamos corrigir algumas coisas que fazemos. Nós temos essa consciência, né? Reencontra, sim, com pessoas que tenham ofendido ou em situações semelhantes àquelas em que praticou o mal. Não é assim a reencarnação? Eu não vou reencarnar num meio onde eu tenha que de praticar os meus acertos? Às vezes a gente cai numa família, a gente fala assim, nossa senhora, que eu não faço parte dessa família, é todo mundo diferente de mim. Não é? Isso mesmo. Não é, nós somos postos à prova diariamente. Prestem atenção na vida de cada um. Observem, comece a prestar atenção. Ou em situações no reverso, como vir na miséria quando se foi um mal rico, ou em situação humilhante quando se foi orgulhoso. A expiação no mundo material é uma continuação da do mundo espiritual, e não uma dupla punição. Eu vou sempre ser encaminhado para onde a minha mente e o meu coração me levarem. Sempre. E vou ter que assumir a responsabilidade pelos meus erros. Quando vocês têm filhos, eu não tenho filhos, mas meu pai foi muito rigoroso com a gente com relação a isso. E a gente cometia uma falta. Você tinha que reparar essa falta, não tinha? Sim. Era o jeito de te mostrar que aquilo estava errado. Assim é Deus. A gente vai ter que passar por aquilo que causou para ter o entendimento. Então, esse, por assim dizer, inferno, é diferente pela possibilidade que tem de recuperação. É subordinado ao melhoramento do culpado, e seus esforços são artífices do seu futuro. Ou seja, eu vou construir o meu futuro. Do mesmo jeito que eu construí o meu passado, que eu construo a minha reencarnação, eu vou reconstruir o meu futuro. Está tudo nas minhas mãos. O Espiritismo vem constatar a existência das penas futuras, destrói a ideia do inferno localizado com fornalhas e penas irremissíveis. Não nega o purgatório e, ao contrário, prova que estamos nele. Mostra a importância da prece pelos mortos, aliás, solicitadas por eles mesmos que são sofredores. É um dever de caridade, sua eficiência depende do pensamento e não das palavras. Todas as vezes eu devo rezar. Quando eu vou a um velório, vocês viram no livro Voltei, o comportamento da gente tem que ser outro. Eu não posso ir para um velório contar piada. Eu preciso ir para um velório e ficar sério, em prece, pedindo a Deus que ampare aquele irmão que está voltando para casa,
que ele possa ter mais facilidade para aprender aquilo que ele precisa. Esta é a nossa função quando alguém parte do plano material para o plano espiritual, seja ele quem for. Mostra que a oração deve partir do coração e não apenas dos lábios, ser dita por nós mesmos e não as que mandamos fazer por dinheiro. Jesus não menciona o purgatório por não existir este conceito na época. Trazê-lo à tona exigiria revelar o que só poderia ser feito com as revelações por intermédio de Kardec, aquilo que eu falei ainda há pouco. Ele não poderia falar porque a gente não tinha um entendimento da vida futura, né? Esta frase é de Chico e eu gosto demais dela, preste atenção, olha. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal, devidamente efetuado, positivado, volta uma, por favor, obrigada, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Então, somos nós que construímos tudo isso. Agora, aqui a Terra é, de certa forma, o purgatório, sim. Porque a gente tem que atrelar purgatório à reencarnação. Esse livro, Justiça Divina, de Emmanuel e Chico, ele vem complementar todos os textos do céu e o inferno. E esse texto em específico, eu achei que complementa bem a nossa aula de hoje. Foi feito numa reunião pública de 22 de nove de 1961, e disse o seguinte: em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa, abnegado para que todos eles se prestigiem e cresçam de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor, compassivo e reto, concede aos filhos, em regime de gratuidade, todos os recursos da fazenda divina, a vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente, a defesa do monte, a vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente. Aí saiu repetido. Saiu repetido. Pode passar. As águas circulantes, as forças suspensas. A submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento. Os prodígios da afeição, os valores da experiência, a possibilidade de servir. Aqui ele está sintetizando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Todas as lições que Jesus nos trouxe. Os filhos recebem tudo isso mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum. E o pai apenas lhes pede para que se aprimorem, pelo dever nobremente cumprido e se consagrem ao bem de todos, através do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Não é assim que a gente faz com os filhos? Você tem que estudar, é o mínimo que você tem que fazer. Você não faz nada, você tem tudo na mão, você precisa estudar. Não fazemos isso? Nessa imagem simples, embora encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil assim perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Emmanuel. E agora? Agora vamos prosear, né? Vamos parar de compartilhar e vamos prosear. Esse texto não resumiu bem a nossa aula? O que vocês acharam?
Perfeito. Muito bom. Nós temos tudo, gente. Quando a gente reencarna, Deus e a espiritualidade nos dão tudo aquilo que nós vamos precisar para seguir o nosso caminho, a nossa jornada. Nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que fizermos. Então, a gente não pode deixar esmorecer dentro de nós os ensinamentos que a gente traz conosco. A gente tem que lutar por eles. Isso é uma coisa importante. É importante a responsabilidade que a gente tem no criar uma criança, seja ela nosso filho ou não, né? Quantas vezes a gente é tio, madrinha, padrinho, né? Eu lembro que a minha filhada, quando era pequena, você perguntava assim para ela: de quem você tem mais medo? Da sua mãe ou da sua madrinha? Ela dizia da madrinha. Eu falo: de mim? Por que de mim? Porque você é jogo duro, madrinha. Eu não brigava, eu não levantava a voz, mas a forma como eu falava com ela era suficiente para entender o que eu queria que ela fizesse. Então, ela me respeitava muito. E quando acontecia qualquer coisa, o avô dela me ligava e falava: dá para você descer aqui? Porque ela morava aqui no prédio, né? Dá para você descer aqui? Eu falava: eu preciso descer, Letícia? Ela: não, madrinha, não tem necessidade. Então, é a forma como a gente conduz as coisas que faz a diferença. É isso que a gente precisa entender. Então, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, que eu estudei o livro Céu e Inferno, eu ficava indignada. Como, às vezes, quando você lê a Bíblia, que você ouve histórias que são contadas ali, você fala: meu Deus, por que as pessoas tinham tanta maldade, tanta ganância? Que direito elas acham que têm sobre o outro, né? Então, a gente estudando a doutrina, a gente começa a perceber a verdade, a gente começa a entender o que Jesus queria fazer, o que ele estava nos ensinando, e não o que as pessoas queriam que a gente entendesse, né? Por isso que Jesus dizia: conheça a verdade e ela vos libertará. Porque a gente vai ter o entendimento do que é de fato real. A gente não vai se deixar levar. Não é assim? Quer falar alguma coisa, Lu? Eu estou muito congestionada, com uma tosse danada, eu já só estou observando mais. Tá bom. Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Alguma coisa que vocês tenham aprendido, que vocês querem discutir sobre isso? Yara, sou eu, a Tati. Diga, Tati. Você está falando, né? Você deu o exemplo da tua afilhada, assim. Aqui, a minha família, eu sou vista da mesma forma, né? Assim, meu apelido, inclusive, é Sargentão. Ó que louco. Né? E eu vejo isso muito, tanto que eu vou até levar o nome dessa minha amiga com a filha dela lá para o centro, lá para o Gembe, porque ela está passando por muitos bocados, porque desde muito pequena ela é mãe solteira, né? E era ela, a menina, a tia e a mãe com 80, 85 anos. Ou seja, quando ela falava não para a menina, a mãe e a tia falavam sim. Ou seja, a menina não tem limite nenhum, né? E ela cresceu dessa forma. E agora a menina está na adolescência. E está sendo muito difícil, né? E aí eu conversei com ela, eu falei assim para a menina, eu falei: você está querendo ficar uma semana com a tia conversa com você, né? A tia, numa boa, assim, eu não brigo, eu não né, altero meu tom de voz. Aí eu falei assim: quer ficar com a tia? A tia monta uma rotina, né? Como eu sou psicopedagoga, fala: a tia monta uma rotina de estudo para você, a tia te ajuda, porque está indo super mal na escola, se recusa, surta, aquelas coisas, né? Falta de limite total. Mas que está beirando a falta de civilidade, o que é muito complicado, né? Porque ela não exerce empatia, ela não se preocupa com o outro, nada disso. E isso está me preocupando bastante. Por isso que E como vai ser a vida dessa criança se ela não for ajudada urgentemente? Então, a mãe está indo, eu falei para ela, eu falei: olha, agora passou, a avó morreu, né? Tem a tia agora que também está doente, então ela está com a tia de 85 anos com câncer,
a menina nessa situação, ela tá, tadinha, desesperada, essa minha amiga. E aí Precisa eu de falei, ajuda. precisa muito, assim. Aí eu fui com ela ao psiquiatra, o psiquiatra tá medicando a menina, porque fez testes, tal, fez avaliação neuropsicológica, a menina tá com um grau de ansiedade e depressão tamanho, né? E eu falei para ela, Olha onde começam os nossos infernos. exatamente, né? E aí o psiquiatra perguntou, né? Falou, olha, para eu olhar para alguém de fora. Aí ela me chamou, porque a gente é muito amiga, né? Aí ela me chamou para entrar na consulta. E eu entrei na consulta. E aí ele falou para mim assim, o que que você vê, né? O que que você acha dela? Para ter um olhar de alguém de fora. Eu falei, olha, é uma menina que cresceu sem o não, né? Aquilo que você tinha falado agora há pouco tempo, falou assim, que pais que não denunciam seus filhos, né? Que está aprendendo, que está crescendo. Aí ele falou assim, só que agora está numa situação que não dá, né? E aí eu falei para a menina, eu falei, poxa, vem para minha casa, fica comigo uma semana, vê como é a rotina da Fefê, né? Aí ela olhou para mim, ela falou, de jeito nenhum, tia, você é o maior sargentão que eu conheço na face da terra. Olha. Por que ela vai abrir mão de tanta facilidade agora? Nossa, é isso, gente. A ideia de inferno é exatamente essa, começa assim. É isso. Começa com os ensinamentos errados, começa com as opções erradas, porque livre-arbítrio nós temos. A mãe acabou de achar na mala dela, foi pegar o documento para tirar cópia. O RG, foi pegar o RG, a carteirinha, sei lá. Achou 2 cigarros eletrônicos dentro da mala. Olha lá. Tá e a importância da educação é muito grande, do estudo é muito grande. É isso que vai nos dar liberdade, vai nos dar a certeza de no livre-arbítrio escolher o melhor caminho. E eu estou bem preocupada. Então, assim, eu tenho rezado constantemente para o anjo de guarda dessa menina. Leva para o Gembe para ajudar. Vou levar. Mas é isso que eu queria falar, a questão do... Obrigada, você deu um bom exemplo do inferno. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Quem mais quer falar? Rosamélia diz que está impedida de falar por causa da internet dela. Tadinha, deve estar... Se fosse eu, estava me rasgando. Olha, vou até abrir um pouquinho aqui. Tô mesmo, viu? Não se rasga, Rosamélia. Mantenha... Não desce do salto. Você já viu eu ficar de boca fechada? Eu já estava imaginando o apocalipse. Tá russo aqui, viu? Olha, porque assim, eu estou sem internet em casa, eu não quero ficar falando sobre isso. Depois eu vou. Ok, tá bom. Então vamos lá. Quem mais quer falar? Aquela noção, eu estudei em colégio católico, né? Então, a base da minha família também sempre foi católica, né? Então, o Deus castiga era uma coisa muito comum de se ouvir quando você era pequena, né? Então, Deus castigava. Então, você tinha o medo da mãe, porque eu tinha mais medo da minha mãe do que do meu pai. A minha mãe que cantava o chinelo legal. Eu também não era muito... Né? Porque era eu e a minha irmã... E a minha irmã, nossa, uma maravilha, né? Criancinha toda bonitinha e tal. E aí, depois de 3 anos e meio, eu cheguei, não dormia, acordava a minha irmã. Minha mãe teve que parar de trabalhar, porque eu queria viver a minha vida, não é? Eu queria aproveitar essa encarnação. Você já chegou tocando terror. Então, o chinelo cantava, né? Então, eu tinha mais medo da minha mãe. Aí a minha mãe falava, eu falei assim, eu tenho Deus que eu tenho que temer. E tem a minha mãe que tem que temer. Meu pai também, às vezes ele pegava a cinta lá também, né? Porque ele mais mostrava do que batia, mas também eu tinha que temer. Então, ou seja, eu tinha os meus avós que eram mais legais, né? Que moravam com a gente, né? Mas veja como isso fica muito presente, né? Na mente da gente, né? Quando a gente é pequeno, né? Então, fica para o resto da vida, Lu. E às vezes quando você, por exemplo, você tem alguma missa que é de um parente que você tem que prestigiar, tem que ir e tal, você vai, né? Eu vou. Eu vou também. E aí você ouve, né, o padre falando, tal, né, de descanso eterno, aí eu fico, só que não, né? Só que não vou falar nada, mas só que não, né? Ou seja, essa leitura, né, que faz da Bíblia,
É uma leitura que não é bem assim, né? Imagina Não só, é, eu a super... explicação não é legal. eu sou uma pessoa superativa. Imagina descanso eterno, para mim, o inferno seria o descanso Você vai eterno. morrer de novo, você vai morrer de novo. Falei, não, eu quero Vai dar voltar, certo. eu quero descanso É. eterno, não é comigo, Não. pelo amor, né? Então, É. ou seja, são coisas que, se você vai tentando entender toda aquela mensagem que você recebeu lá atrás, não faz sentido, né? Você vai atrás de uma explicação, você fala, pô, mas tudo bem, eu entendi naquela época porque foi me passado, mas agora não dá mais, né? Não tem uma lógica, né? Então... Eu fui criada em colégio católico, colégio de freiras, e tinha uma freira que era uma megera. E a gente chegava no colégio, você tinha que usar saia comprida, né? Aí a gente saía de casa com a saia comprida e enrolando aqui em cima para virar mini saia. E aí chegava no colégio de mini saia, a freira falava assim: nossa, essa menina vai para o inferno. É sim. Não, sempre me condenaram para o inferno, para o Tártaro, sempre me condenaram. E fora eu sempre fui danada, sempre fui danada e mal criada. Você tinha que se confessar com aquele padre que você nunca tinha visto na vida. Como é que você vai se abrir com uma pessoa que você não conhece, né? Como era difícil, né? Eu conheço esse homem. A mão aí. Fala, Paulinho. Fala, Paulo. Ativa o som, isso. Estava ativando o som aqui, né? Eu só queria dar um depoimento, que eu compartilho da sua opinião, Yara. Que eu estou lendo aquele livro Há 2000 anos, do Emmanuel, né? E vendo como as pessoas daquele tempo, elas começavam a criar o próprio inferno, né? Desde sempre. E não tinham a mínima consciência disso. Vai ter a consciência só quando já é tarde demais, quando está no final, né? Quantos sofrimentos eles não fizeram para elas, né? Eu fiquei... Quanto sofrimento. Com esse livro aí, eu não tinha lido, então é maravilhoso. São 4 livros, viu? São 4 que você tem que ler, tá? Tá bom, eu vou ler os 4. Antes só de passar para a Rosa Amélia, eu só queria dar um testemunho que a minha nora passou por umas situações, ainda está passando, né? E aí ela veio pontuar isso no final de semana que ela veio aqui em casa com meu filho. Aí ela falou que teve, no mesmo dia em que a mãe caiu e ela teve que dar um suporte para a mãe, ela estava com uma dor abdominal, que acabou de passar o dia inteiro com a mãe no médico, chegou em casa, meu filho, não, vamos no médico, porque você não está bem. Aí foi no médico, fez um exame e deu um cisto no ovário. E aí, então, ela estava com a mãe ruim em casa, né, na casa dela, e aí aconteceu isso, aí depois eles vieram, ela bateu o carro antes disso, ela teve um acidente, bateu o carro, levou a parte lateral, amassou toda a lateral, aí depois a mãe caiu, depois veio esse cisto no ovário, e depois, quando eles vieram aqui para pegar o carro para eu emprestar para eles, o pneu furou. E aí, isso antes, ela falou assim, olha, Luzia, coloca... Isso antes de tudo isso, na semana anterior a tudo isso que aconteceu, ela falou para mim assim, olha, coloca o meu nome aí nas orações, reza para mim. Eu falei, tudo bem, pode deixar. Aí, depois ela veio e falou assim, nossa, mas que situação. Eu falei assim, olha, vamos pensar com calma, porque ela já estava se achando no inferno astral dela, né? Aí eu falei, calma. Primeiro, a sua mãe não quebrou nada. Ela só caiu, não quebrou nada. Ponto. Beleza. Graças a Deus. Segundo, você descobriu, porque ela está tentando engravidar, você descobriu que você está com esse cisto. Beleza, já conseguiu, foi num bom hospital, foi bem atendida, está medicada, graças a Deus. Segundo, depois veio aqui, né? Bateu o carro, graças a Deus que ninguém se machucou. Nem a pessoa com que o outro e nem ela. Graças a Deus. E aí, por último, pneu furou. Só foi ver aqui perto de casa. O carro conseguiu chegar aqui em casa. Acendeu a luz da frente. Pneu furou. Graças a Deus que foi perto de casa. Aí ela deve estar falando assim, nossa, essa minha sogra é maluca. Porque tudo ela está dando graças a Deus. Mas, gente, você tem que ver o lado bom da situação. Senão você fica naquele inferno, só atrai coisa ruim, porque baixou o nível,
Já a coisa não está boa? Não está boa. Vamos combinar que não está boa, que ela não nos escute. Mas, pelo amor, veja o lado bom de toda a situação. É esse olhar que a gente tem que ter. Se a gente não esse é o olhar nosso céu e o nosso inferno. É o copo meio cheio e meio vazio, né? O mesmo copo a pessoa vê meio cheio ou meio vazio. Exatamente. É você olhar o copo no meio, tem gente que acha que ele está meio vazio e tem gente que acha que ele está meio cheio, né? É isso mesmo. É isso aí. Fala aí, Rosa, desculpa aí. Não, eu vou falar assim. Bom, gente, se eu cair é porque vocês já sabem, né? Então fica sentada para o tombo ser menor. Eu não aguento não falar nada, gente. É muito ruim. Eu sei, está se rasgando, já estou vendo. Vocês estavam comentando a respeito de colégio de freira, e eu estudei a vida inteira também em colégio de freira, e fui, sabe, fiz tudo que vocês imaginam, era chefe de grupo de jovens, aquelas coisas todas, né? Mas quando eu era pequena, que é a coisa do comunhar, da primeira comunhão, eu tinha um determinado dia que era o dia de confessar. Eu estudava no Regina Mundi, né? E aí, assim, o padre chegava para mim e falava assim, e aí, conta teus pecados. Eu falei, eu não tenho pecado. Ele falou, como não tem pecado? Você não brigou com seu irmão? Briguei, mas isso não é pecado. Por que isso não é pecado? Eu falei, porque não é pecado. É coisa que o irmão faz com o irmão. Ou seja, pecado é o que o meu irmão fez comigo. Eu briguei com ele porque pecado é o que ele fez comigo. Na realidade, né, quer dizer, eu pequena já bati a boca com o padre questionando o que era pecado, porque eu falava para ele, mas eu não acho que isso é pecado. E eu conversei com a minha mãe, e a minha mãe, a gente estava falando isso, não é pecado, não. Não é? Então, eu acho que assim, são conceitos que ficam da gente, se você passa a vida inteira aceitando, os dogmas cada vez mais vão sendo não raciocinados. Isso. Né? Você vira, na realidade, a questão de você vira uma vaquinha de presépio. Você só diz amém a tudo e você perde a capacidade de pensar sobre o que você está ouvindo, de questionar o que você está ouvindo. Né? Isso mesmo. Eu acho que... Você sabe que quando eu fui fazer a minha primeira comunhão, eu estava no colégio de freira, e a freira levava cada uma de nós até o confessionário. Quando chegou a minha vez, ela falou assim, agora você pode entrar, você vai conversar com o padre, vai falar para ele tudo que você fez de errado. Eu falei, eu não conheço esse homem, saí correndo na mesma hora. Tá vendo? Olha como é. Toda vez que eu lembro disso, eu dou risada sozinha. Eu não conheço esse homem, saí correndo, morrendo de medo do padre. Foi muito engraçado. E o padre não conseguia me convencer do contrário, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, fundamental que a gente passe para os nossos filhos. Hoje, meus netos ficaram aqui comigo, um tem 8 e outro tem 10 anos. E, uma dada hora, ela começou a falar de política. A mãe dela tem uma posição política e eu tenho outra posição política. Né? E a gente acha muito legal isso, de poder conversar e falar por que eu acho. Eu falo, Júlia, você tem que ouvir os dois lados da história, né? O que cada um defende, para que você amanhã possa ter o seu lado, né? Você possa construir a sua história. Né? Então, a gente conversou, ela falava... Não, vó, nesse aspecto você tem razão, porque ela parece um adulto falando. Eu falo que ela é uma nanzinha. O neto é mais criança mesmo, mas eu falo que ela é uma anã. Desde muito pequena, ela fala como adulto. Né? E nesse ponto você tem razão, vovó. Se eu tivesse que escolher alguma coisa dentro do que você está me falando, é isso, você está vendo a coisa de uma forma melhor, né? Mas a minha mãe está vendo de outra. Eu falei, não, é ótimo, eu acho muito rico isso. Sim, porque, é ensinamento. Então, eu acho que assim, na vida isso é fundamental, porque a capacidade de você é o que a gente fala muito do kardecismo, né? Quer dizer, não é uma fé de dogmas, é uma fé raciocinada. Exatamente. Né? Você E não é kardecismo, Ró, porque kardecismo seria se o espiritismo fosse de Kardec.
É Mas não verdade. é. Não, Kardec é só o codificador. É que a gente se não, convencionou eu falei falar errado. Eu kardecismo. sei disso, viu, Yara? É. Eu falei por lapso de... Não tem problema. A gente vai se Né? ajudando por aqui. Não, na realidade, eu falo isso quando as pessoas perguntam se eu sou da Umbanda. Eu falo, não, é espiritismo do Kardec. Da doutrina espírita. Da doutrina espírita, né? Porque não adianta, às vezes, doutrina espírita não significa nada para o outro que não desconhece, né? Isso. Aí Tem você pode pessoas falar sobre Kardec, é isso mesmo. Aí você fala sobre Kardec, porque, de alguma forma, o nome dele é mais familiar. Isso, e aí a pessoa olha para você e fala, já sei, mesa branca. É isso aí. Exatamente. Pronto, falei demais. Então, meninas, o que eu queria que a gente chegasse era onde a Rosa chegou. No nosso momento atual, né? Nós estamos vivendo um momento tenebroso, né? De miséria, de fome, de desemprego, de pessoas doentes, da alma e do corpo. Quanto mais a gente oferece resistência, pior fica a situação. É nossa função entrar em oração por todos esses nossos irmãos. É nossa obrigação moral elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e a Jesus, pedindo por esses nossos irmãos, pedindo ajuda para eles, pedindo amparo para eles. Então, se a gente se revolta com o político, com a pessoa, com seja lá o que for, é ruim para nós porque a gente está se amargando e a gente baixa o nível das nossas vibrações, atraindo espíritos com vibrações parecidas. Isso não é bom. Quantas pessoas estão adoecendo? Quantas pessoas estão em depressão? Vocês observaram isso? Então, é importante que a gente trabalhe com isso também. Eu queria que a gente chegasse nesse ponto para falar sobre isso. Então, a importância da nossa vibração, do nosso pensamento é muito grande. Da nossa prece de coração é muito grande. É a nossa grande oportunidade de nos conectar a Deus. É a prece. É através da prece que ele vai ver que a gente está sendo sincero. É através da prece que a gente vai receber aquilo que a gente precisa. E o conforto vem. Podem acreditar no que eu estou dizendo, o conforto vem. Então, precisamos trabalhar os nossos pensamentos urgentemente. Esse é o primeiro passo que nós temos que fazer para começar a criar o nosso céu. Então, mudar. A gente, às vezes, tem em casa pessoas que estão doentes. Como isso é difícil. Às vezes, a gente fica... Eu tenho um amigo aqui, que ele era médium, trabalhador de uma casa espírita, um médium excepcional, dedicado, estudioso. Só que a esposa dele começou a entrar numa série de problemas de saúde graves, muito graves, e cada vez ela piora mais. Mas isso faz parte do planejamento reencarnatório dela. Uhum. O que acontece? Ele se revoltou de um jeito que ele não acredita em Deus. Você não pode falar em Deus para ele. Então, ao invés de ele ajudá-la, ele abandonou tudo, abandonou todo o trabalho mediúnico, abandonou tudo. Que pena. É uma judiação. Mas não adianta a gente falar para ele, porque a revolta dele é maior do que o tamanho dele. Então, a gente tem que rezar por ele, para que ele caia em si, para que ele enxergue a verdade. É isso que a gente pode fazer. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar os nossos pensamentos. Sim. Quanta gente tem buscado a saída para o suicídio? Onde estão essas pessoas? No inferno total. Sim. E muitas vezes ainda há outras pessoas por perto que ajudam a pessoa a se afundar. E muitos jovens, né, Yara? Exato. Tem muitos jovens, não é gente velha, não, é gente bem jovem. Tem crianças, gente. Tem crianças. O ano passado eu tive uma aluna no ID que estava desesperada e foi lá no meu trabalho. A amiga dela, que mora na Paraíba, em João Pessoa, tinha uma filha de 9 anos que estava envolvida com esses programas de internet.
E ela chegou no quarto e viu a menina falando com a internet e falou para ela: vamos desligar isso agora, vamos jantar, que agora é horário de jantar, eu não quero que você, já falei para você que eu não quero você focada nessas coisas. Venha, vamos jantar, a mesa já está pronta. Não. Passou 5 minutos, o pai foi no quarto, porque viu que ela não vinha. Ela já tinha se jogado do 13º andar. Nossa. Então, essas mentalidades são afloradas com os nossos espíritos mal intencionados, que são igualmente sofredores. Sim, então, sim. Essas vibrações se juntam. E é por isso que muita gente acaba se matando. É por isso que muita gente acaba adoecendo gravemente e, às vezes, não consegue se recuperar. Então, a gente precisa muito rezar, rezar, rezar. Mostrar para Deus o que a gente sente, que é amor. Mostrar para Deus que esse sentimento de amor pode mudar esta realidade. A gente precisa fazer isso. Então, essas aulas sobre céu e inferno são importantíssimas para o entendimento da doutrina espírita. Uhum. Porque uma coisa não existe nem a outra, mas existe sim o acerto de contas que a gente tem que fazer. Está certíssimo isso. Não tem nada errado. Deus está corretíssimo. Mas precisamos trabalhar os nossos pensamentos. Isso para vocês faz sentido? Eu acho que assim, a gente está começando a colher, infelizmente, de uma forma muito triste, como a própria Sônia acabou de falar, né? A questão do suicídio nas escolas particulares. Sim. Hoje. E as escolas de alto nível, né? Escolas assim, top de linha. No Bandeirantes tiveram 3 casos de suicídio. Meu Deus do céu. 3 casos. Porto Seguro tiveram 2 casos o ano passado. Eu não estou falando historicamente, tá? Sim, entendi. Né? Eu estou falando do ano passado. Quer dizer, é muito triste você pensar que assim esse conflito é uma coisa que está chegando no Brasil. Quando eu era casada, em 1900 e bolinha, né? Omita os detalhes sórdidos, omita os detalhes. Por isso que eu falei 1900 e bolinha. O meu falecido vivo marido, falecido da minha vida, as minhas amigas assim, ele morreu, eu falei, não, gente, ele só faleceu na minha vida. Tá? Então, pura brincadeira isso. Ele foi fazer uma especialização no Japão e ele passou 4 meses no Japão. E lá no Japão, eles falavam que o primeiro, eles situavam como os 3 caos para o Japão. Hoje tem o intercâmbio, hoje mudou muito. Isso eu estou falando de 40 anos atrás, de 30 e poucos anos atrás. Né? É bastante tempo. Então, eles falavam que era, primeiro, os fenômenos da natureza, terremoto e tudo ligado à natureza. Segundo, eram os pais. E terceiro, o suicídio dos jovens. Ou seja, isso por volta de 84, mais ou menos. Né? Então, era uma coisa que lá já era uma calamidade. Né? Porque a quantidade de jovens que se suicidavam era assustador. Então, mas aí... Oi, pode terminar. Eu só vou... Deixa eu até colocar... É que eu estou no celular, eu não acho a mãozinha aqui para falar. Desculpa, não, gente. É horrível. Eu também estou no celular, eu já estou perdidinha. E assim, claro, a gente sabe historicamente, tem uma série de porquês nisso, mas eu estou falando que hoje, aqui no Brasil, isso virou uma preocupação muito grande. Porque a gente percebe, eu tenho amigas, eu sou da área de educação também, eu sou psicopedagoga, e a gente tem muita gente que trabalha nessa área e trabalha nessas escolas, e a gente vê o quanto que a família está ausente na família, sabe? Verdade. Você entrou onde eu queria falar. Então, eu acho, o que eu quero dizer é exatamente isso. E aí, aconteceu um fato ontem ou anteontem aqui no condomínio, que eu saí na janela para ver o que estava acontecendo. Ouvindo 2 homens batendo boca, eu falei, o que é isso?
As crianças na quadra se desentenderam e os dois começaram a bater boca. Mas bater boca feio, com palavras horrorosas um para o outro, e as crianças junto. Então, você fica pensando no seguinte, o que essas crianças têm que aprender? É isso? O exemplo está aí para elas. É isso que elas estão aprendendo. Eu não acho nem que seja só isso, sabe, Yara? Eu penso assim, por exemplo, aqui na Zona Norte eu conheço muitas escolas, até por conta da faculdade que eu dava aula, coordenava os estágios, enfim. E aqui na Zona Norte tem aumentado bastante o número de suicídio entre jovens, né? A minha filha, a irmã de um amigo dela, aqui lá do Colégio Sil, agora em junho ela fez 13 anos no dia 6, no dia 13 ela se suicidou, né? Mas o que eu vejo? Muito, assim, o menino estava na sala de aula, ele está na sala de aula da frente de uma amiguinha da Fê, né? E eles estavam por volta do meio-dia, a menina ligou para ele, ele falou para a professora, posso atender? Minha irmã está sozinha em casa, porque ela estava resfriada, tá? Aí a professora falou, tudo bem, ainda bem que a professora deixou atender. Porque ela falou, olha, só a mãe já tinha morrido, né? Já tinha falecido, e ela falou assim, só para dizer que eu te amo e que eu estou indo encontrar com a mamãe. Tchau, e desligou. Esse menino entrou em parafuso, né? Enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Que essa filha da minha amiga vem ao encontro. Ela já tentou 3 vezes se suicidar. 3 vezes. Ela tem 13 anos. Então, ela já cortou o pulso, agora ela já cortou a barriga, né? Ela já cortou um pouco aqui da garganta. Aí, assim, eu falei para minha amiga, você vai esperar ela concluir? Então, precisa intervir, né? E aí, o que eu vejo? E aí eu vejo esses pais, né, fazendo tudo isso. Na verdade, eu acho que falta o sargentão, sabe? Assim, as crianças, elas de fato estão sem limites, né? De fato, não é só isso. Grande. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que tem que ter limite, sim, mas tem que ter conversa. Sim, e não, orientação, então, não existe não. Orientação. E não oração. Existe não. Ensinar a criança sobre a verdade de Deus, tem que ensinar. Mas aí quando você olha para esses casais, os casais novos que pouco vão à igreja, ou pouco vão ao centro espírita, ou que não tem base religiosa nenhuma. Ou né? são ateus, se definem como ateus. Né? Exatamente. Alguns se definem como ateus, é verdade. Então, a maioria vive um materialismo. Né? Aí acontece uma coisa como essa, e eu vou contar para vocês a situação com a qual eu me deparei. Não é praxe, a gente não faz comentários sobre os trabalhos, mas chega no centro uma senhora que os 2 filhos cometeram suicídio, os 2 filhos. Né? E a história é exatamente a mesma, sempre a mesma. E aí você vê o sofrimento dela e dos filhos do outro lado. Então, não existe a menor possibilidade da gente conseguir aceitar, da gente conseguir entender o porquê que as pessoas chegam nesse ponto. Mas existe a maior possibilidade de eu ser solidária, de eu pensar por essa mãe, de eu pensar por esses rapazes que se mataram. Então, a gente tem que ficar em oração. Precisa ficar em oração, precisa levar uma palavra de orientação, de conforto, de amparo. Precisa, não podemos nos manter fora disso. A situação é crítica. Gente, tem um microfone aberto que tem uma criança gritando. Quem pode fechar? Obrigada. Então, a gente tem que pensar, sim, nas coisas. Tem que pensar no que a gente pode fazer para ajudar. Né? E a casa espírita é o lugar certo. A pessoa fala, eu não acredito em Deus, mas quando acontece uma coisa dessa, ela corre para o centro espírita. Né? Então, antes que aconteçam as coisas, vamos conduzir as pessoas, vamos ajudá-las, vamos proteger de alguma maneira, falando de Deus, falando da evangelização infantil. Existem formas da gente ajudar. Né? Então, a gente tem que fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance.
que Deus, ele não faz nada só para mim ou só para você, ele faz para todos nós. Tudo que Deus faz é para todos. O sol brilha para todo mundo, chove para todo mundo, né? Então, eu também tenho que fazer tudo aquilo que eu aprendi, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que pôr a serviço do meu irmão. Então, todas essas coisas que a gente falou para vocês de céu e inferno são muito importantes. E agora, nesta época, precisam de muita ajuda. A partir do ano que vem, o GEMB vai ter um trabalho específico para suicídio. Porque os casos têm aumentado muito, então vai ter um trabalho específico para isso. Então, é isso. Duas pessoas falaram para mim, pessoas da área de saúde, né? Que aqui no Brasil, atualmente, cada ano que passa, cresce mais o número de suicídios. Só que o que acontece? A mídia não divulga para não virar efeito dominó, mas que tem muita gente que está se matando. Tem sim, é verdade. Esse cigarro eletrônico que a Tati falou para a gente, ele é uma coisa monstruosa, ele é uma maneira de se suicidar também. Sim. É um suicídio indireto, então, e ele é um mal tenebroso. A gente tem realmente que buscar ajuda para essas crianças. Precisa. Mas é pior que o cigarro comum? Oi? Não, ele é muito pior que o cigarro comum, porque ele solta uma substância. Ele solta uma substância, porque ele é cheiroso, né? Ele é gostoso, ele é cheiroso, ele dá prazer, porque ele não causa o vício que a nicotina causa, mas ele tem uma outra substância muito mais viciante, que se você também fica passando de uma boca para outra, você prolifera uma bactéria no pulmão muito rápido. E aí como o narguile, né, também. Exatamente. Que como o narguile. Isso, o narguile não tem filtro. Esse, além de não ter o filtro, ele tem uma das substâncias que quando a pessoa, né, passa de boca em boca, prolifera mais rápido essa bactéria. Eu não entendo muito assim. Mas aí o que acontece? As pessoas acabam morrendo daquela SARA, que é a síndrome aguda respiratória, sabe? Do adulto, que pega no adolescente. Então, é como se fosse uma pneumonia piorada por conta dessa bactéria. É causada por esse cigarro. É muito sério. A gente precisa acordar. Nós estamos dormindo, gente. Nós estamos dormindo. Nós precisamos acordar e amparar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, sermos melhores, né? Olha, no mínimo, pedir ajuda a Deus por esses irmãos. Eu tenho uma filha de 15 anos, né? Que toda hora está indo em rolê, toda hora. E eu conto muito. E assim, ela fala, mãe, a quantidade... Porque assim, Zé Delivery não pede seu RG. Então, eles compram vodka, eles compram gin, eles não compram cerveja, que tem um teor alcoólico baixo. Eles compram cachaça, curote, né? Aí a gente era cerveja. Aqui, vira e mexe, a gente sai, tem resto de garrafa de Coca-Cola com vinho dentro. É isso. Então, eles compram esses vinhos Chalice, vinho, enfim. Isso. Aí eu falo para minha filha, eu falo para ela, então, filha, a gente escolhe, né? É muito difícil você educar filho adolescente hoje, gente. Muito difícil. Então, eu converso com ela, cada vez que eu deixo ela num rolê, eu vou rezando, eu falo, ai, pai, protege, fico na cabeça dela e fico na cabeça das meninas, porque não é fácil. Não é fácil. Não é mesmo. Eu acho que, assim, olha, assusta muito, viu? Eu já passei por tudo isso, mas mesmo assim eu fico pensando em quem está passando agora, porque está cada dia pior, né? É isso. Então, que a gente tenha sabedoria diante de tudo que a gente aprende aqui na Casa Espírita, que a gente tenha sabedoria, que a gente peça ajuda à espiritualidade para colocar nas nossas bocas as palavras certas, na hora certa, para as pessoas certas, né? Que nos guie nessa jornada, porque a obrigação não é cuidar só da minha vida, é amparar o meu próximo. Então, que eu possa ser melhor a cada dia. Tá bom? Foi ótima a participação de vocês, como sempre, né? Porque enriquece muito a nossa aula, a gente tem os argumentos, as experiências de cada um que ajudam bastante. Mas é uma aula, hoje eu brinquei pouco, mas porque é uma aula muito tensa, é uma aula difícil da gente fazer, de falar sobre ela, porque é muito triste, né? Então, que a gente comece a perceber que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, de bom e de ruim. Não adianta culpar o pai e a mãe que a sua criação não foi boa,
Não adianta. Nós somos os responsáveis, então vamos fazer com que as coisas modifiquem para melhor. Tá bom? Boa semana para todo mundo, muitos beijos, ó, coraçãozinho de amor. Espera que falta a prece. Eu sei, eu só estou me despedindo, Pro. Eu ia falar, Yara, você está despachando a gente assim? Nunca, nunca. Eu sou, como você diria, do kardecismo, eu não sou da Umbanda, não posso te despachar. Ah, é verdade. Eu esqueci disso. Então, menina, presta atenção. Foi falha técnica. Técnica, isso. Vamos lá, então, Lu. Marisa, está preparada, Marisa? Sim, senhora, apesar da tosse. Ô, Judiene. Estou Marisa preparada. já nasceu Fiquei preparada, preparada né? faz 1 hora, porque 1h30 mais ou menos, porque eu fiquei sabendo que eu ia fazer as vibrações agora há pouco. Ah, Mas tudo bem, estamos aí. Ossos E do a ofício. Mônica? Sim, sim, com muito prazer. Então, vamos lá. Você começa a fazer a prece final, depois você passa a bola para a Marisa. Ok. Então, vamos lá, meninas. Vamos começar a exercitar e elevar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade, para que eles se transformem num farol, numa luz, para amparar todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, para que eles consigam enxergar o melhor caminho a seguir, que as nossas preces, que o nosso amor seja sempre um norte para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente conhece e para todas as pessoas que a gente possa ajudar. Muito obrigada, Pai, por mais uma aula, muito obrigada por esta turma maravilhosa, essa parceira queridíssima. Que Deus nos ampare, que estejamos juntos na próxima semana com muita luz. Que assim seja. E pedimos à espiritualidade amiga que envolva a Marisa, que fará por nós as vibrações, e a Mônica, que encerrará a nossa aula com a prece. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Neste momento, já aproveitando essa energia e essa sintonia de amor, vamos transformar esse sentimento em vibrações de muita luz para o nosso planeta. Desculpa, gente. Por todos os países, seus habitantes, em especial pelos países que atravessam as catástrofes naturais e as guerras. Vibremos pelo nosso Brasil, que ele seja abençoado nessa época de eleição, que todos possamos ter a certeza de estarmos fazendo o nosso melhor e vibrando para que o melhor aconteça. Vamos vibrar por todas as pessoas que sofrem dos males do corpo e do espírito. Todas as pessoas que perderam as suas formas de sustento, as suas famílias, os seus amigos. E vamos vibrar por todos os orfanatos, abrigos, asilos, acampamentos, alojamentos. Vamos fazer uma vibração especial por todos os presídios, por todas as pessoas que se deixaram envolver pela criminalidade, pelos vícios. Ai, desculpe. Vamos vibrar por todas as famílias, por todos os lares, incluindo os lares que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar pelas nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos. Vamos vibrar pelos nossos animaizinhos. E vamos fazer uma vibração especial pelos animais que sofrem maus tratos e que estão abandonados. Vamos vibrar também por nós mesmos, pedindo a Deus que nos ajude a deixar brilhar a nossa luz, que possamos ser luz na vida de todos. Vamos vibrar também
pelo nosso curso, pelas nossas professoras, pelas bênçãos que elas sempre nos trazem, pelos conhecimentos, que elas sejam muito abençoadas, que sejam sempre instruídas pela espiritualidade. Vamos vibrar também pelas pessoas que deixaram seu nome aqui no chat, que seria Girair Caspariano, Regina Maria Vieira, Maurício Maceira Nunes, Eutilde Rodotá Pinto, Maria Balbina Caldini, Lourdes de Oliveira, Alice de Almeida, Antônio e Naira de Almeida Silva Rodrigues. E vamos vibrar também por alguém que nos vem à mente neste momento. E vamos deixar uma vibração de muita luz depositada nas mãos da espiritualidade, para que seja levada onde se fizer mais necessário. Que todos possam receber aquilo que necessitam. E vamos envolver em muito amor e carinho a Mônica, que fará a prece final. Que assim seja. Graças a Deus. Elevamos os nossos pensamentos a Jesus, rendemos graças a Ele. Não estamos ouvindo. Não estamos te ouvindo, Mo. Não? Não, está muito baixinho. Tá? Opa. Deixa eu aumentar. Vê se você consegue aumentar o volume do seu computador. Não, celular. Ah. Então fale bem perto do microfone, por favor. Tá. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Perdão. Temos os nossos pensamentos, ligado ao nosso Mestre amado Jesus Cristo, rendendo graças, primeiramente, à espiritualidade feita pela aula, pela boa preparação, pela reunião, nós todos aqui, pelos conhecimentos, pelo aprendizado, pela partilha de informações, e por mais esse dia, por mais um despertar na nossa consciência acerca da nossa importância de sermos luz. Rogamos, como na prece de Cáritas, Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Abençoe a cada um de nós, as nossas educadoras, aos nossos familiares, a todos aqueles que encontram-se em aflição, na escuridão desse mundo, com muito sofrimento. Que o Senhor possa envolvê-los, amado Mestre, com o seu amor, com a sua caridade, que possa encontrá-los. Que cada um Pronto, amor? Mônica? Acho que caiu a Mônica. Eu não consegui ouvir nada, mas tudo bem. Acho que ela caiu. Eu também não ouvi nada. Eu vou ouvir. Eu pedi para dar um oi no chat, mas... Vai ver que ela caiu. Ela, acho que caiu mesmo. Ah, ela está respondendo que a internet está ruim. Tá, não tem importância. Então, encerramos a aula de hoje agradecendo a Deus pela bênção de estarmos juntas mais uma semana, né? Agradecendo a Deus por podermos dividir nossas vivências, nossos ensinos, e que Deus nos abençoe e nos guie ao longo desta semana, para que na semana que vem estejamos fortes de volta aqui juntos no nosso estudo. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças a E Deus. graças a Jesus. Graças a Jesus. Agora, ó, se é para brigar comigo, eu vou chorar, ó. Yara, por que você está com o nome Vanderly? Vanderly era professora do semestre passado. E é a própria. É que a gente tem o link compartilhado e ela é responsável pelo link. Xereta eu, né? Como ele é compartilhado, ficou no nome dela, né? Então, eu não altero porque nós somos 6 educadores usando o mesmo link. Entendi. Tá bom, desculpa. Não, pode perguntar, não tem problema nenhum. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau, boa semana. Obrigada pela aula. Boa semana para todos. Obrigada. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Pati, pode sair. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Graças a Deus. Né? Por isso que é bom deixar na ponta da língua, né? Ponta da linha, aí não dá problema. E eles aqui falaram mais do que eu, viu? Fica tranquila, que eles conversaram bastante comigo. Peraí, deixa eu terminar aqui, deixa eu pausar.